comunidade chinesa. Sr. Doutor, quando tudo isto passar, e não sei se posso pôr as coisas nestes termos, porque mesmo que tudo isto passe, o novo coronavírus continua aí, porque não há um medicamento, não há uma vacina. Isto quer dizer que nós vamos, nos próximos meses, portanto, depois de maio, em julho, agosto, setembro, vamos ter de mudar alguns dos nossos comportamentos relacionais? Provavelmente nós vamos ter coronavírus durante mais um ano e meio. Isso é evidente. E com diferentes expressões e com diferentes intensidades. E também vamos perceber... Os vírus não resistem aos ultravioletas, pois não? O ultravioleta também elimina os vírus. O problema é que muitas vezes falar, por exemplo, do verão, o tempo quente pode ser benéfico. Mas o problema é que ele tem muitas pessoas suscetíveis a quem pode transmitir. Pode ter impacto, mas não pode condicionar mudanças de estratégia. E depois do verão temos o inverno, atenção. E, portanto, havendo cadeias de transmissão no mundo, porque nós temos um hemisfério está no verão, mas o outro está no inverno. E temos que perceber uma coisa que tem sido muito bem realçada pelo Bill Gates. É que nós estamos no mesmo planeta e não podemos ver a questão só numa perspectiva nacional. Porque o que acontece nos outros países, mesmo os países menos capacitados, pode ter repercussões nos nossos. E é muito fácil perceber isso. Nós, na Europa, até podemos eventualmente conseguir controlar a situação. Mas se a situação persistir em África, ela volta para a Europa. E, portanto, a nossa segurança, a nossa defesa e a nossa sobrevivência está também dependente de nós percebermos que dependemos todos uns dos outros e que não é uma questão de altruísmo, é uma questão de inteligência, ajudar-nos todos. Este novo vírus é inteligente? O vírus faz sempre o mesmo. Eu, por acaso, acho que o desafio da inteligência é nosso. Porque o vírus entra nas células, replica-se e sai. Ele é monótono, previsível e repetitivo. Mas ele sofre mutações, acho que este já sofreu várias. Vai sofrendo pequenas mutações muito ligeiras. O que sofre mais mutações é o vírus da gripe. E isso explicou, porque eram mutações diferentes nas diferentes ondas da pandemia da gripe espanhola. Este são mutações mínimas, portanto ele é muito mais estável. E ele só sofre mutações quando está a replicar nas pessoas. Então ele é previsível? Completamente previsível. Ele transmite sempre da mesma maneira, afeta sempre as pessoas. Ele é transversal. Não afeta as pessoas da mesma maneira, não é? Depende, há aqui uns grupos mais fragilizados. Há alguns grupos mais fragilizados, sobretudo para a evolução para formas graves de doença. E há alguns para a pneumonia e, sobretudo, para a falência respiratória, que pode condicionar falência multiorgânica e morte. Nós temos dois fatores de risco. Fator de risco para contrair a doença e fator de risco para desenvolver formas graves de doença. E o que nós sabemos é que as pessoas com comorbilidades e com idade têm maior risco de evoluir para formas graves de doença. E também sabemos que as pessoas imunodeprimidas e com doenças crónicas descompensadas também têm maior risco de contrair a doença. Doenças crónicas? Peço desculpa. As mais importantes são aquelas clássicas, as doenças cardiovasculares, a hipertensão, a doença respiratória crónica, a diabetes e as doenças neoplásicas. E depois há todo um outro conjunto de doenças que, perante qualquer infecção, têm sempre um risco acrescido. E, portanto, os imunodeprimidos, as grávidas, terão sempre pessoas de risco para esta infecção. Provavelmente não têm um risco acrescido, além do risco normal que já têm. E este vírus pode deixar sequelas nos pulmões? Pode deixar sequelas nos pulmões, mas nós só teremos capacidade de avaliar isso. Estamos a falar de uma doença que tem 3 meses. Atenção. A avaliação das sequelas... Estamos a falar do desconhecido, não é? Precisamente. Do desconhecido e do imprevisível. Mas a quantidade de conhecimento que surgiu nestes 3 meses... Mas o vírus não é previsível? Ele é previsível no que faz. Pois. O que nós ainda não sabemos é tudo o que ele faz, mas ele faz sempre o mesmo. Ele faz sempre o mesmo. Ele vai se ligar aos mesmos sítios, tem a mesma repercussão. Nós ainda não percebemos bem todos os sítios onde ele vai provocar lesão. Mas vamos descobrir, não tenho a menor dúvida. E essas lesões serão mais frequentes nas pessoas, portanto, mais fragilizadas, ou não? É evidente. Também não sabemos, não é? Em princípio, isto são regras básicas. Quem tem menos reserva... Pois. Uma lesão que diminua a reserva tem maior impacto. Isto é senso comum. Não é? Uma pessoa, por exemplo, com uma doença respiratória crónica que já tenha menor reserva pulmonar, se tiver uma lesão que lhe afeta e que lhe prejudica a função e que lhe condiciona a diminuição da função, enxertada numa diminuição prévia, ele vai ter maior repercussão. O que ficará para nós percebermos nos próximos anos e nos próximos meses é capacidade de investigar a nível pulmonar as lesões. E depois há quem fale já em outro tipo de lesões que podem estar condicionadas com esta pandemia. É doenças do foro neurológico e doenças do foro autoimune. E, portanto, provavelmente poderemos ter um risco de aumento de doenças neurológicas ou doenças do foro autoimune mais tarde. Provavelmente teremos de ter capacidade de as detectar. Então estamos a falar de um vírus previsível naquilo que faz, no seu percurso, mas contudo muito agressivo.
Ele é previsível, nós não sabemos tudo, é o que ele ainda faz. Atenção, ele faz sempre a mesma coisa. Nós é que ainda não o conhecemos bem. A capacidade dele. Exatamente. Onde é que ele se vai ligar, o que é que vai condicionar, que efeitos vai E desencadear. uma nova onda pode trazer o mesmo vírus mais agressivo? Não é provável, nem é necessário. Portanto, também já se criou alguma imunidade, não? Este vírus, pode haver uma nova onda, pode. Uma das consequências do esmagamento... Pode haver, porque ele vai andar aí e depois entraremos no inverno, não é? E teremos sempre, se nós continuarmos a ter surtos em alguns países do mundo, eles serão fatores de entrada noutros. E é evidente, quando nós esmagamos a curva, um dos problemas da contenção e de esmagar a curva é que são menos pessoas que têm infecção.